Vamos falar hoje sobre um dos assuntos mais polêmicos que tem ocorrido na nossa vida política, que é um assunto que está sendo introduzido pela PEC 137, cujo relatório foi votado na Câmara dos Deputados no dia 15 de agosto. Estou me referindo ao Distritão, ou seja, por essa PEC, se for aprovada, ela vai alterar o sistema político brasileiro. O nosso sistema político, em vigor atualmente, previsto na Constituição, é um sistema chamado de sistema proporcional. Nesse sistema proporcional, as pessoas votam nos candidatos e votam nos partidos. Sistema proporcional de lista aberta. Mas, pelo Distritão, pelo chamado Distritão, as pessoas vão votar nos candidatos, os partidos não terão tanta relevância, porque o sistema deixa de ser proporcional e passa a ser um sistema majoritário. Ou seja, vai ganhar a eleição, vai ganhar uma cadeira no parlamento aquele candidato que conseguir obter o maior número de votos. Acontece que o sistema distritão, ele é uma derivação do sistema distrital, ou seja, é um sistema majoritário. No sistema distrital, nós temos uma circunscrição eleitoral, por exemplo, um estado ou um município, dividido em pequenas células. Esse sistema distrital, ele vigorou no Brasil por muito tempo, durante a época do Império e na República Velha. Eles chamavam esse sistema de círculo, né? Tanto que existe uma lei chamada Lei dos Círculos. Tem a primeira Lei dos Círculos e a segunda Lei dos Círculos. Ou seja, podemos falar distrital ou círculo, distrito ou círculo. Muito bem. O sistema distritão, ele difere do sistema distrital por um detalhe. A circunscrição eleitoral, o município, não é dividido em distritos ou círculos menores. Ou seja, toda a circunscrição eleitoral se configura como o palco, né, como o distrito da disputa eleitoral. Esse sistema distritão, no meu modo de ver, vai trazer um tremendo retrocesso para o Brasil, para o nosso sistema político. Eu não acredito que trará os benefícios que os seus arautos propugnam. Primeiro, disse que o sistema distritão vai reduzir o custo das campanhas. Eu acredito que não, porque no sistema distritão, o candidato ele vai ter que disputar voto em todo o distrito. Ou seja, ele terá que conseguir promover a sua imagem e conseguir votos, o maior número de votos possíveis, porque como é um sistema majoritário, apenas os primeiros e mais votados é que serão eleitos, a disputa vai se travar em todo o território do estado, em todo o território do município. O que exigirá, evidentemente, um investimento grande na campanha. Então, acredito que vai aumentar o custo da campanha e não diminuir. Um segundo aspecto é que o distritão, no aumentativo, ele torna o partido político, vamos dizer assim, quase que desnecessário, porque passa a vigorar fortemente o personalismo na política. A política brasileira, desde sempre foi muito personalista. Com o distritão isso vai aumentar, inclusive com um aspecto bastante grave, no meu modo de ver, que é o estabelecimento de disputa dentro do próprio partido. Porque os candidatos eleitos serão os candidatos mais votados. Então, os companheiros de partido, eles também disputam entre si, porque somente o mais votado será o eleito. Há problemas dessa ordem. Um outro problema, que eu já me referi também, é a questão da afetação dos partidos. Acho que os partidos se tornarão apenas uma peça burocrática, apenas uma peça ou uma instituição necessária para se chegar ao voto, mas sem muita relevância no contexto da disputa eleitoral. Há estudos que mostram que no sistema distritão,
os partidos praticamente são reduzidos, né? Praticamente são dizimados, conseguindo sobreviver apenas alguns poucos partidos. Um outro aspecto, ligado agora ao personalismo, é a baixa renovação dos candidatos nos parlamentos. O sistema distritão, ele tende a reduzir as mudanças, a renovação das casas parlamentares. Por que que existe esse efeito? Porque, evidentemente, o sujeito que detém o mandato, ele está com maior visibilidade na mídia. Outra coisa, ele tem acesso a recursos que quem não detém mandato não tem. Por exemplo, o parlamentar, um deputado, ele pode encaminhar emendas parlamentares. E, portanto, direcionar recursos para determinadas comunidades e isso, evidentemente, o coloca em evidência. Ou seja, ele goza de uma influência no governo que aquele que não detém mandato não goza. Portanto, ele acaba adquirindo na sociedade e nas mídias sociais uma visibilidade que os outros candidatos não têm. Isso significa que nós estaremos diante de um problema ligado à paridade de armas ou à isonomia na disputa eleitoral, que é certamente um dos maiores problemas no mundo todo a respeito das campanhas, né? Ou seja, alguns candidatos serem mais beneficiados pelas posições que eles ocupam, pelas situações que eles estão inseridos em relação a outros candidatos. Isso significa que haverá um baixo nível de renovação. A tendência é que os candidatos sejam reeleitos, né? e que haja um baixo nível de renovação. Vejam que o Brasil, no artigo da Constituição, ele prevê que haja pluralismo político, ou seja, que haja uma representação plural, né? O Brasil é um país diverso, é um país em que há uma grande diversidade de religiões, diversidade de culturas, diversidade de sotaques, né? Então, tudo isso aí será praticamente reduzido a uma certa homogeneidade, de maneira que muitos e muitas pessoas não contarão com representação no parlamento. Um outro aspecto, o distritão, ele tende a eleger candidatos de grandes centros urbanos em detrimento de candidatos de centros menores, porque os centros urbanos mais populosos, evidentemente, o candidato é mais conhecido ali do que em outros centros menores. Então, aquelas cidades menores ou aquelas regiões com uma população inferior à de centros urbanos, as que existem nos centros urbanos, evidentemente essa população tende a não ser representada no parlamento. Notem que um dos grandes problemas da democracia e do Estado democrático é justamente assegurar a representação de todas as pessoas, né? Que todas as pessoas sejam representadas no parlamento. E o distritão, nós estamos caminhando no caminho inverso, né? Nós estamos seguindo no caminho inverso, ou seja, nós estamos reduzindo a representatividade. Evidentemente que se existe um problema de governabilidade, ou seja, de organização dos partidos, nós temos que pensar em outras coisas, em outras soluções, no sentido mais de assegurar a nossa democracia e não de reduzir a nossa democracia. Há também alguns problemas ligados ao distritão, como, por exemplo, a questão da substituição do parlamentar em caso de vacância do cargo. Suponham, por exemplo, e ninguém deseja isso, é apenas um exemplo, suponha que um parlamentar morra durante o curso do mandato. Quem vai substituí-lo? Porque no sistema majoritário do distritão não existe a figura do suplente, ou seja, eleito é o candidato mais votado. Então, se o candidato vem a falecer, e nem precisa vir a falecer, ele pode, por exemplo, ser nomeado para um outro cargo e ter suspenso o exercício do seu mandato, quem vai substituí-lo? Não há como substituí-lo,
Porque se ele foi eleito por um partido e o candidato não eleito, mas que se encontra ali próximo, né, próximo da indicação, esse candidato ele pode ser o que seria, entre aspas, o suplente, né? Esse candidato, se o substituto dele for o mais votado dos que não foram eleitos, ele pode ser de um outro partido. Significa o quê? Que aquele candidato que faleceu ou que foi nomeado para um outro cargo, o partido dele perderia, em tese, quantitativamente, a representação que ele conseguiu na Casa Legislativa. Esse é um outro problema do Distritão, que realmente eu não vejo como solucioná-lo, a não ser que haja novas eleições. O que também seria inviável, uma vez que haverá substituição de apenas um parlamentar e, por vezes, a eleição, o afastamento dele nem é definitivo, é apenas temporário para exercício de um determinado outro cargo. Bem, em conclusão, nós temos que, em nossa opinião, o Distritão será realmente uma péssima escolha para a nossa democracia.